Esse aqui é o capítulo das decisões, título 7 da lei do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, lei 9.167, basicamente direito administrativo. Mas aqui não tem muita coisa, aqui só fala que tipo de quais são o nome das decisões, né? No é o 40 e o 41, capítulo 1 e 2, processo, e uma coisa que eu nunca vou falar, quer dizer, eu já vi ela em um texto, mas não lembro o que ela é. Interna corpus. Bom, 40, na apreciação dos processos, sujeitos à sua competência, o tribunal manifestar-se-á de forma definitiva através de duas coisas, decisões e acordões. As decisões, quando prolatadas pelo juízo singular ou câmara, ou seja, tem três caras no Tribunal de Contas: o Tribunal Pleno, a Câmara e o Juiz Singular. E são os caras que fazem decisões. Ou seja, se eles chamam as coisas de decisão quando é do nível mais baixo, que é o Juiz Singular ou Câmara, e acordões é quando tem o próprio Tribunal Pleno, que é o nível superior do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Só para falar mais um pouco da hierarquia, basicamente o Tribunal Pleno é todo mundo. São cinco conselheiros, o presidente, o vice-presidente e mais três. Daí os câmaras são, um é presidido pelo presidente e o outro é presidido pelo presidente, vice-presidente, quer dizer, e cada um tem três conselheiros. Basicamente, se você contasse cada câmara, a câmara tem três, você poderia confundir que tem 6 pessoas, mas na verdade são 5, porque o vice-presidente está nas duas câmaras. E o último é o juiz singular, que são basicamente todos os 5 conselheiros. Ou seja, quando um conselheiro faz uma decisão sozinho, ele se chama decisão. Ou quando a Câmara de 3 faz uma decisão desses 3 sozinhos, eles chamam de decisões também. Daí, e quando é todos os 5, todo mundo tem que falar, se chama acordão. Ou seja, quando proletadas pelo Tribunal Pleno em matéria de sua competência exclusiva ou em grau de recurso. Porque tem no capítulo de recursos, que é o próximo capítulo, ele fala das coisas que podem ser atribuídas, recursadas ao Tribunal Pleno. Que é quando fez recurso para o juiz singular e a Câmara, mas não deu certo, eles mandam para o cara superior, que é o Tribunal Pleno. E os recursos de Tribunal Pleno são coisas que sobre decisões de acordão ou coisas que têm novos fatos que afetam essas decisões. É o básico, né? E depois disso ele fala assim: parágrafo único, as decisões de acordão serão lançadas em notas dos autos e registrados em livros próprios publicados pela imprensa oficial. Basicão. Tudo tem que estar documentado, certo? Por isso que cai meio que cai a arquivologia do trem na prova. Capítulo 2 das decisões, esse aqui é outro que eu nunca vou falar. Das decisões relativas à interna corporis. 41. Na apreciação da matéria que lhe seja submetida ao exame e que diga respeito à sua própria administração, o tribunal manifestar-se-á pela forma de dispuser o regimento interno. Pela forma que dispuser o regimento interno. Não entendi. Ou seja, interna corporis significa interno, corpo, né? Quer dizer, dá pra entender que se interna corporis significa interno corpo, só não sabia que tipo de contexto é isso aqui. Basicamente, o interno aqui, quando eles precisam fazer decisões, são pessoas que trabalham para eles, que trabalham para o próprio tribunal. Daí, essas regras não são os próprios caras, que não é nessa lei que está escrita essas regras. As próprias regras estão escritas no regimento interno para quando elas vão fazer decisões ou punições, né? Sabe, as penalidades aqui na lei do 9.167 são só apenas advertência e multa. Bom, ou seja, se eles vão dar uma advertência ou alguma multa para alguém que trabalha no tribunal, as próprias regras nesse tipo de decisões da sua própria administração estão lá escritas no regimento interno, que tem que ler também para a prova.